gostaria de ler contigo. Salmo 119, versículo 81, ao qual você tem o autor do Salmo retratando uma confissão acerca do estado da sua alma. Diz assim a Escritura: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, eu espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, eu não me esqueço dos teus decretos, ou dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Porque para mim abriram covas os soberbos que não andam consoante a tua lei. Verso 86, são verdadeiros todos os teus mandamentos, e eles me perseguem justamente. E no final do verso 86, há um clamor desse salmista dizendo: ajuda-me, ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me, traz vida, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca, oriundos de teus lábios. Somente até aqui. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, que encoraja o nosso coração mais uma vez nessa noite. Pedimos ao Senhor a iluminação do teu Espírito, a graça da compreensão, e que o teu favor mais uma vez seja uma realidade na vida de cada filho teu que está aqui, Pai, ouvindo, participando desse ensinamento. A começar do que fala, que o Senhor nos ajude a compreender e a discernir aquilo que é aplicável à nossa vida nesse tempo, no nosso coração e no nosso viver. Estamos diante de uma experiência dramática na vida de um homem, de um autor bíblico, ao qual amava a Escritura, a excelência da palavra, e mesmo amando a excelência da palavra, na sua humanidade, ele passava por severas aflições, passava por crises de alma, que na linguagem do apóstolo Paulo, mesmo que o homem exterior fosse de alguma forma corrompido, o interior era renovado pela sua palavra. E nós rogamos, ó Deus, mais uma vez, que como cantamos, que o Senhor cresça e que possamos diminuir, e aos olhos dessa singela exposição, os nossos olhos possam ficar mais encantados com teu Filho, com Jesus, aquele que nós cantamos dizendo que ele cresça e que nós possamos diminuir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a letra explorada, ou a 11ª letra, é a letra Caf. E o autor, justamente deste verso 81, como já disse, alguns advogam, a autoria do Salmo 119, inclusive o autor deste livro, Charles Spurgeon, crê em Davi. E sendo então Davi, esse autor, Davi está, segundo o Spurgeon, passando por um momento que você observa na página do seu livro, 217, um momento de angústia, depressão, mas no entanto, ele é fiel à lei e confia no seu Deus. E de forma introdutória, entre a página 217 e 218, Spurgeon chama a nossa atenção para um detalhe. Ele relata que do verso 81 ao verso 88, é como que trazendo o leitor, a você e a mim, a condição de observar alguém que está atravessando uma noite escura da sua alma. E ele chama essa sequência de meia-noite do Salmo. Uma noite que é escura, é densa, mas a esperança tem
nos versos bíblicos, quando ele diz que as estrelas brilham, e o último verso promete o amanhecer. Então, isso dito, observe comigo na sua Bíblia o verso 81, e alguns versos eu lerei de forma um pouco mais rápida, para você entender o que esse irmão, o que esse homem, o autor bíblico está atravessando. Está dito: a alma está desfalecendo, verso 82, os olhos esmorecendo. No verso 83, ele se assemelha a um odre enfumaçado, e algumas perguntas ou questionamentos que são próprias daquele que atravessa uma angústia de alma. É dito no verso 84, por exemplo: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra aqueles que me perseguem? Ele relata no verso 85 que não é aberto para ele cova, mas ele utiliza do plural, como que covas foram abertas. E alguns exemplos bíblicos, como José, e você se lembra de José no capítulo 37 do livro de Gênesis, um sonhador, os seus irmãos, e todo aquele processo que ele atravessa, tem a figura ali de uma cova que foi aberta para ele. E em Provérbios, Salomão também registra algumas covas existenciais, que naquele contexto agrícola, ele entendia, tinham o intento da parte de alguns inimigos da pessoa do Senhor e da fé, de atrapalhar até o viver de Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios e fala de algumas covas que foram abertas para ele. E o salmista diz: os soberbos abriram covas para mim, esses que não andam segundo a tua lei. E no verso 87 ele iniciou dizendo: quase, quase. De vez em quando nós também temos essa mesma frase no nosso coração: quase, ainda. E o salmista diz: quase deram cabo de mim, mas eu não deixo os teus preceitos. E como na linguagem do autor do livro que lemos, falando de um amanhecer, passa-se uma noite, há um processo então de uma meia-noite densa, escura, mas vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí o verso 84, é dito que o salmista: vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Eu relato então aos irmãos alguns pontos práticos, lendo essa parte específica do Salmo, do verso 81 a 88, para nossa edificação. Primeiramente, você então está diante de um homem que está dizendo que a alma dele desfalece, que os olhos esmorecem. Então você está diante de alguém que precisa e muito da graça divina. Graça é favor que não merecemos. E a Escritura nos mostra que, ao desejar, diz o versículo 81, mesmo a alma desfalecendo, ele é um homem que aguarda, é um homem que espera, e é relatado isso no verso 81 e 82, como alguém que está esperando, porque deseja. Então, o medo desse salmista, ou o receio desse salmista, é que ele de alguma forma viesse a cair, e ao cair ficasse prostrado, e ficando prostrado não fosse erguido. Mas ao mesmo tempo, você vê um homem que termina dizendo: vivifica-me, como que numa expectativa de que Deus de alguma forma vai o levantar, vai trazer vida à sua realidade emocional, à sua realidade momentânea, de vale, de sombra, parecida com a da morte, com um detalhe interessantíssimo. Ele só pode dizer isso numa linguagem pensando no Novo Testamento e nas palavras de Jesus, quando Cristo diz aos seus discípulos que ele estaria com eles até a consumação do século. Você tem Jesus dizendo aos discípulos, e por sua vez dizendo para mim e para você, que ele está presente conosco. Então penso, lendo estes versos, que o salmista tem essa convicção da presença do Senhor ao seu lado. Isso faz toda a diferença. Ontem
estávamos aqui chorando com uma família enlutada. E em meio às falas que foram ditas no ofício, uma fala recheada de emoção da parte de um dos irmãos, me lembro que foi citado justamente o texto de Mateus 28, 20, onde o Senhor garante presença, não só nos momentos ensolarados, de nascimento, de alegria, de júbilo, mas presença, inclusive, nos momentos adversos, incluindo o luto, e incluindo as crises existenciais que são próprias da nossa alma, da nossa realidade, da nossa natureza. Agora, leio também esses versos fazendo aqui uma pergunta para você e para mim. Você observa comigo no verso 82, que há aqui uma pergunta feita pelo salmista: quando me haverás de trazer consolo? O salmista deseja o consolo de Deus, mas entre esse consolo que ele necessita e que ele almeja, diz o verso 82, os olhos estão esmorecendo de tanto esperar por aquilo que o Senhor prometeu. Acredito que nós temos muita dificuldade com espera. E tenho dito e repito a alguns irmãos às vezes que o Senhor tem os meios de responder a cada um de nós. Ele responde a você com um sim, Ele responde a você com um não, Ele responde a você com um espera. Mas a minha natureza, parecida com a tua, ela tem essa dificuldade no ato de esperar. E o salmista está aqui dizendo: os meus olhos estão esmorecendo de tanto esperar por tua promessa. Ele sabe, ele acredita, ele é convicto que tem promessas de Deus. Porém, o que ele verbaliza, o que ele relata, é quando que vai cumprir esse consolo. Chega-se no verso 83, ele confessa que ele está muito parecido com um odre na fumaça. Aguce o seu ouvido para compreender um comentarista do passado falando desse odre na fumaça, dizendo o seguinte: no antigo Oriente Médio, os odres eram feitos de peles de animais cobertos de poeira e de fumaça. Eram muito feios. Uma imagem pungente do estado espiritual que se sente o salmista ao relatar o que acabamos de ler. Esse homem espera o socorro do Senhor. Esse homem ficou seco por causa da pressão que foi aplicada. Mas apesar de seco, é um homem que vence. Ele vence porque a sua mente está agraciada com promessas que não partem do coração dele, mas com promessas que vinham da fidelidade de Deus. E aí nós aplicamos a nós. Nem mesmo, meu irmão, minha irmã, as piores circunstâncias que nós estamos atravessando, ou que venhamos a atravessar, nem mesmo elas podem destruir o apego do verdadeiro cristão ao amado da sua alma, seja qual for a condição externa que nós atravessemos. O salmista está dizendo: já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço. Eu estou me sentindo, como na figura desse comentário, como uma pele de animal coberta de poeira e de fumaça, deixada ao lado. Mas eu não me esqueço daquilo que o Senhor decretou. Ou seja, você vive numa cultura, e eu também, que as pessoas bebem para esquecer. Quem de nós nunca ouviu essa frase? Ah, sextou. É dia então que você vê as redes sociais lotadas de mesas, abarrotadas de bebidas dos mais diversos tipos e gostos. É o homem tentando beber, bebendo para esquecer. Mas ao mesmo tempo, o cristão, quando vê essa figura do homem que bebe para esquecer, o cristão, ele se debruça na Escritura para se lembrar, para trazer a memória, para não se esquecer de quem é o seu Deus, apesar
de muitas vezes, na mesma sexta-feira e no mesmo sextou, enfrentar as mesmas adversidades daquele que não serve a Deus. Eis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o sagrado e o profano. Porque o ímpio vai continuar na sua impiedade cada vez mais, mas como está escrito na palavra do Senhor, o santo, o separado, continue esse processo de santificação cada vez mais, até o dia de Cristo. Isso envolve todas as áreas do nosso viver. O salmista está dizendo: não me esqueço dos teus decretos, mesmo me assemelhando a um odre na fumaça. Ele continua com algumas interrogações ou indagações, porque, como eu disse, ele tem dificuldade com espera, ele faz algumas perguntas, a vida parece uma calamidade e não uma bênção. E chegamos no versículo 86 do Salmo, olha só, ele declara: os teus mandamentos são verdadeiros, eu sou perseguido injustamente, ajuda-me. Veja que, apesar de perseguido e ter o diagnóstico no seu coração de que a perseguição é uma perseguição injusta, ele está dizendo que os mandamentos do Senhor são verdadeiros, e a perseguição que é injusta, ela traz sofrimento, mas ele coloca assim, de forma bem, digamos, sintética, resumida, numa oração que todos nós em algum momento precisamos fazer. Me lembro, em dado momento na vida cristã, que nós tínhamos o hábito de fazer orações frases, e aqui tem uma oração frase: ajuda-me, socorre-me. A Bíblia é repleta de orações frases. Ouvimos na terça que não é pelo muito falar. Ao mesmo tempo ouvimos hoje o salmista dizendo: ajuda-me, entendendo que apesar de perseguido, ele confia no Senhor. E ele relata duas orações extremamente necessárias que eu e você precisamos volta e meia fazer. A no verso 86, ajuda-me, e a no versículo 88, vivifica-me. Porque existem momentos na vida do salvo que nós vamos precisar, em meio às muitas ansiedades, em meio às muitas demandas da vida, nós vamos precisar de ser vivificados pelo Senhor através da Escritura Sagrada. E eu não sei qual foi a última vez que você se encantou com a Escritura de forma pessoal, particular. Mas isso precisa acontecer na nossa vida com mais frequência, irmãos. É bonito quando você abre a Bíblia e você enxerga algo nos detalhes da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que você já passou os olhos ali tantas vezes, mas como que comendo apressadamente, você passou por cima. Aí de repente, em dado momento, a graça de Deus te leva a parar, a meditar, a refletir, e numa fase do seu viver, você para os olhos num texto, num versículo, até num ponto de interrogação, e você é levado a ser encorajado através daquela leitura. Como isso é maravilhoso, irmãos. É o salmista dizendo: vivifica-me, e ele apoia na benignidade de Deus como fonte do reavivamento que ele precisava. Eu creio muito, confesso aos irmãos, no reavivamento ou no avivamento particular e pessoal. Eu creio que o Senhor tem para cada um de nós, durante a nossa peregrinação, durante a nossa trajetória, estações que nós precisamos de ser reavivados, reanimados. E isso é lindo. E vejo o salmista dizendo: vivifica-me, não pela primeira vez no Salmo, mas ele roga: vivifica-me, não segundo o meu entendimento, vivifica-me não segundo o meu método de ser, não na forma que eu entendo, mas vivifica-me segundo a tua misericórdia. Ele faz a oração, ele entende que essa oração é recheada de compaixão para com ele, mas ele se compromete com aquilo que ele ora.
Ele quer ser resposta à oração que ele faz. Quando o texto diz para nós que ele confessa ao Senhor: guardarei os testemunhos oriundos da tua boca, oriundos dos teus lábios, eu irei guardar. Um homem que entende que a benignidade de Deus é a fonte do reavivamento, que a condição é a misericórdia, e faz uma promessa: eu vou guardar os mandamentos oriundos da boca de Deus. E meus irmãos, concluindo essa sessão, as perguntas que no capítulo que estamos nos debruçando da 11ª letra são muito pertinentes, e eu quero destacar duas dessas perguntas, duas que me chamaram muita atenção. E claro, as 5 perguntas são de extrema edificação, mas eu destaco aqui e convido você a abrir a sua Bíblia na página 228, principalmente na pergunta 1, 228. A primeira pergunta é onde o autor diz assim: por que nós, os filhos do Altíssimo, experimentamos momentos como esse que o salmista está experimentando e está aqui nos orientando? Por quê? Por que, como filhos de Deus, nós experimentamos momentos assim? Como aprender com Davi, olhando esses versos, a encarar a angústia, ansiando com expectativa em Deus pelo amanhecer, não como escape, não como colocando um ponto final, não vamos mexer nisso, mas com uma ânsia por um amanhecer novo, que traga o seu frescor e que traga a esperança. Como aprender? Penso eu, que vivendo o que diz o verso 88, rogando ao Senhor por esse reavivamento pessoal, rogando ao Senhor que nos ajude a nos comprometer com aquilo que nós oramos, rogando ao Senhor que nos ajude a guardar, não guardar na nossa mente, mas que essa palavra, uma vez na nossa mente, internalizada no nosso coração, possa nos ajudar diante das mais severas batalhas que a vida pode nos trazer, aonde vamos ali dar um testemunho, aonde vamos ser canais de Deus para a vida de alguém, aonde vamos ser úteis a outros. E eu entendo que essa ânsia e esse encarar do processo ao qual Davi está aqui atravessando, ela é extremamente necessária para o meu e para o teu coração. E termino essa sessão com a seguinte pergunta: por que você e eu, não gostamos de esperar? Eu meditei sobre isso. Por que o Carlos Eduardo tem essa dificuldade às vezes com esperar, e você também? É porque a espera é uma voz que grita dentro de nós que nós não estamos no controle. Todas as vezes que nós estamos esperando, é algo dizendo para nós: fulano, controle não é teu, controle está nas minhas mãos. E então você se vê inseguro, você se vê com a alma desfalecendo, os olhos esmorecendo, se assemelha a um odre na fumaça, atravessa uma noite extremamente difícil, mas que, ao terminar essa sessão com a segunda pergunta, a primeira delas, então, nós vimos qual o ensinamento que traz para nós. A gente então se depara com essa outra pergunta que faço aos meus irmãos, que me chamou a atenção essa semana, lendo e refletindo nesse salmo. É a pergunta que eu me compliquei aqui na página, em meio às muitas letras. Como diz o texto em Atos, as muitas letras às vezes fazem delirar, E aí, nós temos a última pergunta que me chama a atenção, que se encontra 228. Isso aí, obrigado, Deus. A segunda que eu marquei, que eu marquei aqui para os irmãos, é a pergunta de número 5.
Pensem como o salmista, mesmo desfalecendo, declarava que esperava na palavra e guardaria os testemunhos. Como que essa sessão pode aproximar você e a mim da meditação bíblica? Cada um de nós tem essa resposta. Acredito no coração e somos encorajados, né? Dentro de um exemplo tão claro, né? O irmão, o pastor que esteve conosco domingo, creio que é algo raro, mas imagino a felicidade, né, dele em poder trazer no coração, trazer à memória, tantos textos e realidades que ele tem constituído na vida dele. Me lembrei de John Bunyan domingo. John Bunyan, segundo a sua biografia, era um homem biblino, como alguns diziam. Se você cortasse John Bunyan, saía a Bíblia a quem conviveu com ele. E claro, a gente precisa de homens e mulheres que têm esse mesmo desejo, esse mesmo anseio. Lendo então, irmãos, verso 89, diz a Escritura então, continuando: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, a tua fidelidade, ela estende-se de geração em geração, a terra foi fundada e ela permanece conforme os teus juízos. Agora observe o verso 91, onde é dito: e assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Nunca, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição, ela tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Louvado seja Deus. Me lembro que no início do ano, quando nós começamos a meditar sobre a excelência da palavra, o reverendo Anderson nos lembrou aqui do reverendo Dionei, e ele citou que esse verso 96 era um verso que ele ama, e ele citou, dizendo daquele ancião, daquele irmão pioneiro aí no Evangelho, um homem muito precioso, que um dos versos que ele apreciava muito na Escritura é o verso 56. Principalmente diante de desafios, quando as pessoas estavam buscando muito a perfeição, a excelência, porque até a perfeição em tudo, lá na tua empresa, na tua casa, nos teus relacionamentos, o anseio e a busca pela perfeição tem os seus riscos. Quantos são os homens e mulheres que sofrem, porque às vezes exigem do outro uma perfeição, ao qual é impossível. E aí a palavra de Deus, ela maravilhosamente, inspirada pelo Espírito Santo, ela nos diz que a percepção de Davi é que ele observava que toda perfeição, tudo por mais belo, e tudo aquilo que tem o seu olhar de beleza, tudo tem seu limite, mas o mandamento do Senhor é ilimitado. Louvado seja Deus. Não tem limite para o mandamento do Senhor. Diferente do que fiz na outra estrofe, quero convidar você a vermos as perguntas desse verso, até o verso 96, destacando duas. Página 241 de seu livro. Primeiramente, a pergunta 4. A pergunta 4, Spurgeon diz assim: observem como que o salmista fala com o Senhor no imperativo. Salva-me, ao mesmo tempo que ele diz, sou teu. Estabeleça então você aqui, homem, mulher, jovem, adolescente, estabeleça você, ao mesmo tempo, uma ponte entre o pedido no imperativo, o salva-me, e a declaração de propriedade, sou teu. Por que você e eu podemos dizer isso
com tanta segurança: salva-me, e ao mesmo tempo, eu sou teu. Inúmeras circunstâncias nós atravessamos. Podemos pensar na figura do nosso irmão Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, no capítulo 4, retratando que ele, apesar de preso, desejava muito que os irmãos desfrutassem de alegria. Veja que curioso, um homem que está aprisionado, dizendo, naquele contexto do capítulo 4, que sentia muito um problema comunitário entre Evódia e Sintique, e que ele pede a Clemente e outros cooperadores que ajudassem naquele problema relacional, e ele cita ali no capítulo 4, mesmo à distância: olha, alegrem-se no Senhor, outra vez digo a vocês, se alegrem. Ele fala de ansiedade, e nesse mesmo capítulo Paulo relata: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar coração e mente em Cristo. Em nossa classe, no domingo, a gente compartilhou um contexto que tem tudo a ver com essa pergunta feita: sou teu e salva-me. Quando Paulo diz ali, naquele contexto de Filipenses, no capítulo 4, quando ele relata para os irmãos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, o verso anterior diz que ele estava encorajando os irmãos a ter uma vida de oração, a interceder, a suplicar, e como resultado dessa comunhão com o Senhor, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, ela vai guardar, ela vai pacificar a mente, o coração de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, as mentiras não devem ocupar o nosso pensamento. Aí eu fiz a seguinte pergunta para os nossos irmãos em nossa classe: qual a diferença da paz de Deus e a paz com Deus? Romanos 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com... somos salvos, somos do Senhor, fomos justificados pelos méritos de Cristo Jesus, somos dele. E isso, desde então, apoiados nessa justificação, algumas vezes na nossa vida, mesmo sendo justificados por Cristo, essa paz de Deus a gente não desfruta, porque nós somos às vezes levados pela nossa humanidade. A gente não é anjo, né, irmãos? A gente tem lutas, a gente tem notícias ruins, a gente tem manchete de jornal, a gente não tem dinheiro, a grande maioria aqui não envolve com bolsa de valor, mas mexe na notícia, chega, tem irmão que fica roendo unha. Você pergunta: você mexe com bolsa de valor? Eu falo: não. Fala, coisa curiosa. Então a ansiedade, ela manifesta em nós, que a gente mesmo salvo, justificado pelo Senhor, mas a gente passa por fases, que a gente não desfruta da paz de Deus, mesmo tendo paz com Deus, pelo mérito de Cristo. Sou teu. E ele roga, dizendo que ele é do Senhor, ele roga a salvação desse Senhor, diante dos episódios que ele estava relatando, que envolviam, né, e como envolveram todo o seu contexto. A outra pergunta que me chama a atenção, destaquei a 4, se encontra no versículo, na pergunta 3. Se algum dia alguém te fizer a seguinte pergunta: o que é a vida? O que é viver? Tendo em mente o versículo 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. A pergunta então é: se em algum dado momento do nosso viver alguém nos fizer a pergunta: o que é a vida? Tendo em mente o verso 93, o que nós responderemos? Segundo o verso 93, que é dito: nunca me esquecerei dos teus preceitos, porque por esses preceitos o Senhor me tens dado
dado vida. Spurgeon, explicando esse verso, veja que interessante, na página de número 236, ele destaca o seguinte: quando sentimos o poder vivificador de um preceito, não mais o esquecemos. A gente pode ler, a gente pode aprender, a gente pode repetir, a gente pode pensar que o tem, mas ainda assim ele escapa da nossa mente. Mas no entanto, se uma vez nos deu vida, se em dado momento renovou nossa vida, não há medo de que ele desapareça da nossa lembrança. Spurgeon diz: a experiência, meus irmãos, ela ensina, e ensina de maneira eficaz. Como é abençoado ter os preceitos no coração, com a caneta de ouro da experiência e gravados na memória com a agulha divina da graça. No final desse parágrafo ele diz: aquilo que traz vida ao coração, certamente traz vida à memória. E ele destaca na conclusão da página 236, que é digno de nota que quando Jesus ressuscitou os mortos, um exemplo, Lázaro, ele dirigia sempre ali uma palavra de ordem. Ele lembra de João 11:43, Lázaro, vem para fora. Cita Lucas 8:54, menina, levanta-te. Ou seja, você e eu não temos que temer endereçar os preceitos do Evangelho aos que estão mortos em pecado, porque pelos preceitos do Evangelho o Espírito continua trazendo vida. Continua trazendo vida. Penso eu, e a Escritura nos está ensinando isso, que esses preceitos trazem vida. E quantas vezes você e eu somos colocados em ambientes de morte? Quantas vezes nós somos colocados em ambientes que aos olhos de todo mundo, de todas as pessoas, um ambiente perfeito. Mas em meio a essa perfeição ao olho nu, ali há muitas imperfeições. Há batalhas com o pecado. E como diz o verso 96, os preceitos, o mandamento do Senhor, ele não tem limite, irmãos. E não por acaso o versículo inicial dessa sessão exalta a palavra de Deus. Eu quero partir para a conclusão, se no início do verso 81 a 88, eu trouxe o que Spurgeon diz da figura de uma noite, de uma madrugada, da meia-noite da alma, quando inicia-se essa sessão, a 12ª letra, você pode observar no seu livro, Spurgeon lembra de um mar revolto, aonde o homem pode estar se afogando e de repente uma mão pega ele desse afogamento e o coloca sobre uma rocha, segura e firme, contra aquele mar revolto. E Spurgeon diz que do verso 89 ao verso 96, é como a figura de alguém que está num afogamento, mas ele vai verbalizar tudo que ele verbalizou, partindo do princípio de que ele está sobre as mãos do Senhor, vivificado, e ele está colocado sobre um alto refúgio, colocado, guardado sobre uma rocha firme, ao qual as águas não podem ir de contra a pessoa dele. Ele está seguro e sustentado. E ele dá exemplo nesses versos. Por exemplo, a palavra está firmada para sempre no céu. A fidelidade é de geração em geração, ou seja, inclui seus filhos e netos. É o Deus da aliança, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus tem uma aliança em Cristo. E em Cristo Jesus, nós como igreja estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, incluindo pela aliança os nossos filhos e a nossa geração. Segundo a palavra, tudo se mantém até hoje, versículo 91, ou seja, Deus não é somente o Deus que criou, o Senhor sustenta aquilo que Ele criou, o Senhor mantém aquilo que Ele criou. E aí nós podemos observar, né, na linguagem,
sendo a fidelidade de Deus alcançando gerações, aquele que criou todas as coisas, ele sustenta. Que numa linguagem teológica falaria aí de transcendência e imanência, mas não vamos entrar nesse ponto. E eu aprendo o que Spurgeon diz no livro, que coisas grandes e pequenas na criação prestam homenagem ao Senhor. Nenhum átomo, nenhuma molécula, nenhum verme evita o governo de Deus. Que lindo, irmãos. Lembro de Jonas. O mar no capítulo 1 cumpre um propósito. O peixe no capítulo 2 cumpre um propósito. No capítulo 3, o profeta em crise cumpre um propósito, indo de contra a vontade dele. No capítulo 4, um verme cumpre um propósito. Que coisa curiosa, coisa linda. O Senhor mostrando para nós que toda a criação, com a sua beleza, ela é sustentada, mesmo afetada como nós, pelo pecado. Mas você vê no verso 92 uma libertação gloriosa, que se não fosse a lei ter sido meu prazer, eu teria perecido na minha angústia. O verso 93, já lemos, as experiências que Deus nos ensina. O verso 94, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Ou seja, a salvação caminhando junto com a busca, né? Ele é do Senhor, ele roga ao Senhor que o salve, porque ele busca, ele se dedica aos preceitos do Senhor. No verso 95 tem a paciência da impiedade, a paciência daquele homem e mulher que foi alcançado pelo Senhor. No verso 95 é dito, os ímpios me espreitam, como na figura de um animal que está acuado, para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. E o princípio da perfeição, que no verso 96, eu aprendo que o princípio da perfeição é lamentar a própria imperfeição. A própria imperfeição, às vezes nós vamos lamentar. Esse é um princípio da perfeição, é lamentar. Como ele diz, eu tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, porque não existe perfeição em nada que seja obra do homem. A perfeição está naquele que desceu dos céus e habitou entre nós. Esse mandamento ilimitado se cumpriu plenamente naquele que nasceu do ventre de Maria, pisou entre nós, viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Ele não tem limites para o seu poder agir. E aí eu aprendo que Isaías 40, verso 8, termino aqui. Vamos nos colocar de pé? Se você puder abrir em Isaías capítulo 40, verso 8. Está escrito lá, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Louvado seja o Senhor. A erva vai secar, a flor vai cair, mas a palavra, como disse o verso 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E pensando em Davi como autor desse salmo, e pensando nesse verso 96, Matthew Henry disse o seguinte, pobre perfeição, porque em seu tempo Davi viu Golias o mais forte, vencido, viu Azael o mais rápido, ultrapassado, viu Aitofel o mais sábio, enganado, viu Absalão o mais belo, deformado. Em suma, Davi viu o fim da perfeição e de toda perfeição. Pai querido, obrigado, porque Cristo é perfeito e a nossa imperfeição ela é aprimorada quando olhamos no espelho do Evangelho e vemos aquele que é perfeito, sarando, cuidando, libertando, transformando, vidas que estavam, ó Pai, numa completa desordem emocional,
libertando homens e mulheres de cativeiros espirituais, da malignidade. Obrigado por Jesus. Obrigado porque em Jesus Cristo nós vemos aquele que é ilimitado. E olhamos para a nossa vida e como somos limitados, Pai. Somos incapazes, somos às vezes imperfeitos em tantas coisas, pensando que somos. O Senhor reter de nós o respirar, nós adentramos em segundos, ó Pai, os portais da morte. O corpo humano, Pai, como é perfeito, a criação do Senhor, aos nossos olhos tudo lindo, mas afetado pelo pecado. A gente precisa, como coagente do Senhor, entender a nossa missão de influenciar, mas aguardar novos céus e nova terra, onde tudo vai ser pleno, Pai, perfeito, porque o Senhor, como perfeito, estará plenamente sendo entronizado, Pai. Obrigado por essa devocional, por essa exposição. Obrigado por tudo que temos aprendido às quintas-feiras. E que o Senhor aperfeiçoe aquilo que pela nossa dificuldade, pela nossa limitação, nós não conseguimos comunicar. Mas que o Teu Espírito, que é santo, que é livre, que vai onde nós não conseguimos ir no coração humano, que divide juntas e medulas, que é apto para discernir pensamentos intentos do coração, que o Teu Espírito mude alguns de nós para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.